Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe fortemente em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Claudelino Moreira, estamos aqui em mais um vídeo para nós estarmos falando acerca da obra de Deus. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui na casa do nosso reverendo pastor Maicon. Como eu falei no outro vídeo, o nosso irmão evangelista Rodrigo, ele é um dos nossos mentores, junto com o pastor Maicon também, junto conosco ali, para estarmos ali na obra de Deus. Ele vai se apresentar daqui a pouco, irmão. Vai falar um pouquinho aqui. Nós já temos umas perguntas para ele aqui. Vai ser mistério. Quer aprender a palavra? Vem conosco. Mas antes da gente começar, eu quero trazer para você aqui duas obras que vai ser o nosso carro-chefe do assunto que nós vamos estar entrando hoje, que é o modelo de plantação de igreja. Tá vendo aí que mistério? Olha que benção. Muito forte, tá? Eu recomendo para você um curso de bacharel em teologia pela Unicesumar. Muita benção, irmão. Você não sabe o conteúdo que tem aqui dentro, tá? Muito bom. Aqui o especialista que nós estamos tratando do assunto é o Galaor Linhares Tupan Júnior. É especialista na área de plantação de igreja, irmão. Vai lá e faz o curso, você vai ver só como é que é bom. Outras duas aquisições eu quero deixar para você. Pela Global University. Olha só que benção, olha. Plantando Igrejas. Muito bom esse livro aqui. Tem muita ajuda para você que quer trabalhar na obra de Deus, falando em plantação de igreja. Uma outra obra que eu quero deixar para você, esse daqui, de particular conhecimento, eu quero dividir contigo. Esse aqui é a história dos mártires do Coliseu. Olha que bacana. Nada mais, nada menos que A.J. Rayleigh. Olha só que benção. Você sabia que na época da perseguição da igreja, pastor Maicon, isso aqui é um mistério muito forte. Os cristãos, eles sofreram tanta perseguição, mas tanta perseguição, que dentro do Coliseu de Roma, onde serviu de espetáculos, pessoas foram mortas, largadas, lançadas a bestas feras. E muitas outras coisas aconteceram, mas eu só não vou te contar porque eu quero que você leia o livro. Leia lá, estude, para você que quer ser obreiro, irmão, quer conhecer a palavra de Deus, pesquise, estude, que vai ser um mistério da parte do Senhor para a sua vida. Amém, meu querido? Glória a Deus. Já estamos com o nosso pastor aqui, irmão. Benção. Aqui o negócio é complicado. Você quer estudar? Tem um negócio forte aqui para a nossa vida. Pastor Maicon, queria que o senhor se apresentasse um pouquinho aqui, antes da gente começar. Amém, povo de Deus. Que a paz e a graça do Senhor esteja dentro de cada coração. Sou o pastor Maicon Freitas, pastor da Igreja Assembleia de Deus, o Ministério de Tocantins. Nós estamos aqui participantes desse assunto tão favorável, propício para essa noite e para o crescimento desse canal. Somos admiradores e estudantes de teologia e estamos aqui aprendendo da parte de Deus para poder externar o coração daqueles que vão assistir esse vídeo aí, juntamente com o nosso evangelista Claudelino, que é um grande estudioso desse curso aí e tem aprendido muitas coisas do reino de Deus através da palavra do Senhor. Louvado seja Deus, muita bênção. Pastor Maicon, para a gente já começar aqui o assunto nosso hoje é plantio de igreja, a plantação de igreja. Eu já quero deixar uma pergunta bem tranquila para a gente escorrer aqui, que vai ser bacana. Benção? Maravilha. O senhor já está na direção da obra de Deus já há um tempo, e o senhor já enfrentou muitas coisas. Sim. O senhor já passou por muita coisa, enfrentou muita coisa, viu muita coisa, e o negócio é estreito, não é, pastor? É verdade. Não tem jeito. A chamada para a liderança, irmão, o negócio é de Deus. Tem que ser de Deus, irmão. Você tem a chamada para a liderança, ore, busque a Deus, porque Deus tem sempre algo do melhor preparado para as nossas vidas. A primeira pergunta que eu quero deixar para o senhor, pastor Maicon, em primeiro lugar, uma das coisas que a gente tem que definir, irmãos, nós vamos quebrar aqui umas paredes, né? Primeira coisa, no Brasil, por exemplo, a visão que nós temos de igreja ficou muito associada a templo, né, pastor? Sim. Quando se fala de igreja, o que é igreja? Igreja X, igreja tal, mas a gente fala sobre templo. Mas, na verdade, igreja somos nós. Então, hoje, a pergunta que eu já quero deixar para o senhor aqui, qual a principal importância de se plantar uma igreja? Olha, a principal importância, na minha concepção, de se plantar uma igreja, fazer um agrupamento, um ajuntamento de pessoas, é para que essas pessoas venham conhecer a Cristo e, juntamente com o conhecimento de Cristo, venham buscar a salvação, que é o nosso maior prêmio. Então nós estamos nessa terra lutando, trabalhando, esforçando, buscando o Senhor.
para alcançarmos a condição de sermos salvos, por intermédio de Jesus Cristo e a palavra do Evangelho do Senhor. Então aqui nós vamos discorrer alguns assuntos aqui dentro sobre a importância de se plantar uma igreja. Essa importância ela é grande, essa importância vem dos dias atuais até futuramente. Nós vamos aprender também na antiguidade com os homens do Novo Testamento. A base desse estudo vai ser sobre o ministério de Paulo, se assim posso dizer. E é muito importante, o tempo presente é propício para esse assunto. Plantar uma igreja, Evangelista Claudelino, a primeira coisa que nós temos que buscar é uma estrutura psicológica, uma estrutura baseada na palavra de Deus, para que possamos assim gerar filhos na fé e que esses filhos na fé venham ser futuros líderes, conforme Paulo fez com Priscila e Áquila, conforme Paulo ensinou a Timóteo e outros personagens da Bíblia Sagrada. Então, se plantar uma igreja, fazer um agrupamento de pessoas, se consiste em termos amor nessas pessoas e querer formar grandes líderes ali dentro desse grupo, mas com o propósito que esses líderes venham ser capacitados, estudados e que venham ter sempre uma palavra de salvação para os seus alunos. Verdade. O senhor falou algo interessante, duas palavras que me ajudam muito no critério de plantação de igreja, são duas palavras que derivam até do grego. Uma é querigma e a outra é martírio. A palavra querigma fala sobre o processo de se proclamar verbalmente a palavra de Deus. Já o martírio vai falar sobre um testemunho. Então são duas palavras, porque nós precisamos de entender que precisamos anunciar o Evangelho, mas precisamos também do testemunho. O testemunho, que são dois carros-chefes assim na nossa vida, porque nós precisamos, vai chegar um momento em que nós talvez não vamos estar pregando, mas com o nosso testemunho de vida nós vamos estar ganhando almas para Cristo. Isso. Pessoas, né, precisam de Jesus. E hoje na nossa observação, em momentos que nós estamos vivendo, as pessoas querem forçar o plantio dessa igreja, forçar isso no tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas precisam de amor, de afeto, de carinho e de paz na fé. Homens espirituais que possam cuidar dessas almas que estão cansadas, amordaçadas, depressivas e abatidas. E quando nós entramos nesse assunto de plantar a igreja, o que nós estamos querendo dizer é um lugar de apoio, um lugar que as pessoas venham buscar um socorro e que isso venha crescer através da pregação da palavra de Deus. E que essas pessoas venham ter um alicerce e uma fé fundamental na pessoa de Jesus Cristo. Então, esse é um dos assuntos aí que nós estamos falando, de muita valia para os ouvintes da palavra de Deus aí nessa noite. Verdade. E uma das coisas interessantes, o senhor falou agora, é importantíssimo, que a Bíblia diz no Evangelho de João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de uma forma tão profunda, tão tremenda, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim. Então, para a gente embasar assim, o assunto sobre o plantio de igreja, o mais interessante é saber que tudo se realiza em Cristo. O perfil da gente poder trabalhar no plantio de uma igreja é saber que agregar pessoas para o reino de Deus, em busca dessas almas sem vida. Essa é a função de nós. O próprio Senhor Jesus foi o maior exemplo dentro da Bíblia Sagrada, depois da sua ressurreição, lá em Mateus, no capítulo 28, ele vai dizer aos seus discípulos: eis que estou com vocês e até a consumação dos séculos. E ele deixa um ide muito importante para os discípulos aprenderem, para que eles fossem pregando aos ouvintes da palavra de Deus, anunciando, externando o Evangelho a todas as nações e batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus estava querendo dizer é sobre um plantio. Que os discípulos tivessem um alicerce espiritual, muita fé, muita oração, muita busca do Espírito Santo, muito ensinamento da palavra, e que eles pudessem ser os sucessores ali, grandes pregoeiros da palavra de Deus, embasados no Evangelho de Cristo, e que quando eles fundassem as suas igrejas, tivesse o máximo de respeito com aquilo que Jesus ensinou, e que eles pudessem também frutificar, porque plantar a igreja
é multiplicar almas, é fazer filhos na fé, e sempre eu vou encerrar dizendo, todas as minhas pregações, tudo aquilo que nós vamos aprender, que a maior graça do que Deus nos dá de pregar o Evangelho é de amar as pessoas e ensinar a salvação para essas pessoas. Então, nós estamos aprendendo uma matéria muito importante desse curso, mas também dizendo aos irmãos que é muito bom a gente estar aprendendo, mas sempre com o propósito de salvar vidas. O que Jesus estava querendo dizer é para os discípulos fazer discípulos, os discípulos ir multiplicando através do conhecimento da palavra e colocando pessoas alicerçadas para o Evangelho prosseguir. É verdade. Bênção. Tá vendo, irmão? Vamos estudando aí, vamos aprendendo. O mistério é profundo. Tem mais coisa profunda para nós aqui, em nome de Jesus. Pastor, eu quero deixar uma segunda pergunta para o senhor. Nós estamos falando de plantio de igreja, de plantar, né? Uma segunda pergunta que eu quero deixar para o senhor externar assim para a gente qual seria hoje o perfil de um plantador de igreja? Olha, essa das perguntas aí é uma pergunta que eu me coloco à disposição para responder, não só aqui porque a gente vive isso há mais de 12 anos, né? Então, liderando um grupo de pessoas, liderando um povo, ao plantar uma igreja, então a gente, com a pequena experiência da vida, a gente vai explicar. O perfil de um plantador de igrejas, a primeira coisa tem que ser uma pessoa íntegra. Uma pessoa íntegra. Segunda coisa, que ame pregar o Evangelho. Porque não adianta, evangelista Claudelino, a gente tentar plantar uma igreja, seja no nosso território, ou seja em outro estado, ou em outro país, se a gente também não tem desenvoltura para poder pregar o Evangelho. E se a nossa integridade estiver manchada, então não tem como a gente agradar a Deus dessa maneira. Então o perfil de um plantador de igreja tem que ser de um homem íntegro, que ame pregar o Evangelho, que seja um grande líder. E uma coisa muito importante, que ame a igreja de Deus, que ame o povo de Deus. Então as pessoas não podem querer plantar a igreja se não tem amor nas outras pessoas, até porque o Evangelho é amor. Jesus, quando passou, deixou ensinamentos aqui para nós de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o perfil de um plantador de igreja é muito importante. É muito importante. O perfil de um plantador de igreja também é que não adianta nada ele ter conhecimento, viajar para outros países, ser um grande pregador, até amar as pessoas, mas não ter o chamado. Porque eu conheço pessoas que pregam, se intitulam grandes pregadores, mas às vezes não tem um chamado. Já tive experiência de estar ministrando em outra cidade, um rapaz acabou o culto, perguntou de onde vinha a unção, de onde vinha a revelação da palavra. Eu falei, isso aí você sabe, vem de Deus. E ele falou, poxa, já fui para Belo Horizonte, fiz curso no Distrito Federal em Brasília, fiz mais de 8 anos de seminário e não consigo pregar, não consigo ganhar alma com essa desenvoltura toda. Então, Claudelino, o que a gente também quer falar para os amados, que um plantador de igreja tem que ser uma pessoa humilde e ter a graça de Cristo sobre ele, a graça de Jesus sobre ele, a graça do Pai tem que ser sobre ele. Aleluia, verdade. É interessante. Então, o senhor comentou algo interessante sobre o plantador de igreja. Uma das coisas que eu vejo mais bem focado, que eu posso falar assim, esse aqui pode ser o meu versículo base. Eu posso ver em 1 Coríntios, capítulo 3, no verso de número 6. O apóstolo Paulo ele disse assim: eu plantei e Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Sim. Então a gente começa a observar que às vezes o perfil do plantador de igreja ele tem que entender que primeiro as coisas só vão acontecer na vontade de Deus e na direção de Deus. É verdade. Aquilo que o senhor falou, tem que amar fazer aquilo, tem que amar gostar de pregar o Evangelho, anunciar, ir em busca das pessoas que precisam. Porque às vezes também a gente vê, pastor, uma realidade hoje, que implantar uma igreja não é eu abrir um templo, um lugar, e começar, ao invés de ir em busca das almas perdidas, eu ir pensar, como ela dizia, buscar pessoas que estão dentro de uma outra igreja para fazerem parte de não é o Evangelho que Cristo nos ensinou, né? Não é verdade? Porque o próprio Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
Então, o primeiro perfil, eu acho que de um plantador de igreja, ele tem que entender, opa, quais são as almas que nós vamos atrás delas? Exatamente. Não é verdade? Porque às vezes, por exemplo, tem muitas igrejas, então nós vamos atrás daquelas almas que ainda não vieram para Cristo, que as outras igrejas não conseguiram ganhar ainda. Exatamente. Então, por isso que o evangelho ele é doloroso. Então, a pessoa, igual o senhor falou, a pessoa tem que se aperfeiçoar, tem que correr atrás, tem que pesquisar, tem que estudar, tem que estar apto. Tem que ser uma pessoa honesta, uma pessoa que não tem uma vida escandalizada na sociedade, porque numa cidade pequena, um plantador de igreja tem que ter uma vida muito correta diante de Deus. Porque qualquer momento que ele sai da curva, ele cai na boca do povo. E como que a igreja de Deus vai crescer? Como que nós vamos plantar a igreja de Deus com a vida toda atrapalhada, com a vida errada? Então hoje o que degrina as igrejas, o que acaba com as igrejas no Brasil e no mundo são os escândalos. Jesus falou sobre isso. Mas nós temos que aprender, pegando os ensinamentos de Jesus através da palavra, e fugir da aparência do mal, de tudo aquilo que o maligno tem lançado. E outra coisa, Claudelino, que nós estamos observando, que até tem bons plantadores de igreja, mas com o passar do tempo, esses plantadores começaram a aceitar as coisas do mundo dentro das igrejas. E isso tem manchado o evangelho de Cristo. Então, o bom plantador é aquele que também tem a visão de Deus, o discernimento de espírito. E hoje os líderes, a maioria deles, estão perdendo a visão espiritual das coisas. E isso faz com que a igreja de Deus receba coisas externas e traga para dentro dela coisas maléficas, coisas malignas, e que se corrompa todo o povo de Deus. Então, o bom plantador também tem que saber vigiar, tem que saber associar as coisas e ter experiência na oração, buscando o Espírito Santo e a revelação da palavra, que é o mais importante. Verdade. Isso é profundo para a nossa vida. Quando eu vejo o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 5, versículos de número 38 e 39, a Bíblia diz que Pedro e João eles estavam pregando o evangelho, porém eles prenderam Pedro e João. Só que o anjo foi lá na prisão, tirou Pedro e João da prisão. E até um tema de uma mensagem, que bacana, que o sumo sacerdote depois ficou sabendo que estava tendo tumulto lá no templo. Então ele mandou ir atrás de Pedro e João, que estavam na prisão. Só que quando eles chegaram, aí que dá o tema. Eles chegaram e disseram assim: verdadeiramente achamos o cárcere fechado, mas quando nós olhamos, não tinha ninguém, estava vazio. E eles voltaram, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, conduziu Pedro e João dizendo assim: vocês vão sair da prisão, mas vocês vão para o templo e vão pregar. Sabe o que aconteceu? Apareceu um homem chamado Gamaliel. Ele falou assim: não vão contender com esses homens. Se a obra que eles estão fazendo for de homem, ela se desfaz, ela vai desfazer. Mas se for de Deus, temos que deixar continuar para que nós não venhamos a contender com Deus. Olha que em todos os momentos da obra, falou que é plantação de igreja, Deus está no começo, está no meio e está no final. Esse é o importante, nós entendemos. Será que Deus me chamou para ser um plantador de igreja? Eu tenho que orar a Deus. Eu tenho que ser humilde. Aquilo que o pastor falou, eu tenho que ser humilde e perguntar para Deus: o Senhor me chamou para isso? Porque às vezes é estreito. Porque nós estamos no Brasil. Mas se Deus, porventura, nos chama para poder levar o evangelho numa cidade, num país como a África, por exemplo, Moçambique, nos lugares mais remotos da terra, aí nós temos que estar preparados para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, meus queridos? É verdade, pastor? Bem, gente, para a gente finalizar uma terceira pergunta, para a gente aqui, que o pastor tem algo forte para a nossa vida. O estudo tá bom, hein? Está na bênção. A terceira pergunta, pastor, que eu quero deixar para o senhor: quais são os desafios da plantação de uma igreja de acordo com o modelo do apóstolo Paulo? Olha, falar do plantio baseado no apóstolo Paulo, a gente tem diversas histórias dentro da Bíblia, principalmente nos Atos dos Apóstolos. Verdade. Então nós vamos pegar aqui uma base no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, aqui nesse texto, Claudelino, do versículo 1 até o versículo de número 12, nós vamos observar. Paulo aqui teve grandes desafios. Nós podemos tirar até uma temática dentro desse texto aqui, escrito pelo
o apóstolo Lucas, pelo médico Lucas, melhor dizendo, do capítulo 13 de Atos aqui, do verso 1 ao versículo de número 12, nós podemos tirar aqui vários desafios que Paulo teve. Paulo teve um encontro com o Senhor, ali ele começa a ter um grande respeito, um temor, né, pelo cristianismo, vai ser um homem que vai anunciar, um arauto de Deus escolhido na terra, servir ao Senhor. E aqui nós vamos aprender que o Espírito Santo impulsionava Paulo. Paulo está agora no território onde existe um homem que era um mago, segundo a Bíblia vai dizer, e esse mago, o Claudelino, ele persuadia as pessoas a acreditar nos seus costumes, no seu paganismo. Então, um dos desafios que Paulo enfrenta no capítulo 13 é o desafio da idolatria. Então, hoje nós observamos também no mundo em que vivemos que ainda existe um poder muito forte da tradição da idolatria no nosso meio. Então, nós temos que ter a base na palavra ao plantarmos uma igreja, seja numa aldeia, seja numa várzea, seja num lugar pequeno, nós temos que ter a consciência que ali vai ter pessoas de tradições antigas, pessoas voltadas ao paganismo. E o que fazer numa hora dessa? O que fazer é buscar a sabedoria de Deus através de quê? Da oração e do jejum. Porque aqui em Atos 3 vai dizer que Paulo orava e jejuava, e o Espírito Santo direcionava Paulo. Paulo repreendeu esse homem porque esse homem estava enganando as pessoas. Então ele teve muitos desafios para poder plantar as igrejas. Paulo teve tantos desafios que quando ele converte, quando ele começa a fazer o ID do Senhor, começa a verdadeiramente viver o cristianismo, foi muito perseguido. A Bíblia diz que ele foi açoitado, que ele ficou muitas das vezes nu, passou frio, passou sede, passou fome. Ele desceu nos muros de Damasco num cesto de padeiro. Então são desafios que Paulo enfrentou por querer plantar uma igreja, querer fazer frutificar pessoas, que esse núcleo que Paulo queria plantar, e ele conseguiu plantar, porque através dele ele fez vários filhos na fé, o evangelho se multiplicou, cumprindo aquilo que Cristo tinha falado, e chegou até os nossos dias. É verdade. Paulo por exemplo, quando chega numa cidade pequena chamada Tessalônica, Paulo vai ficar por um período ali de 3 semanas, anunciando o evangelho. De 3 a 5 semanas, uma igreja foi fundada em Tessalônica. Então o que acontece? Às vezes, por exemplo, Paulo também chega em outros lugares que às vezes ele vai ficar 3 anos para que uma igreja seja fundada. Mas Paulo teve uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Aqui ele ganhou filhos na fé, e ali Paulo preparou os filhos dele na fé. Porque quando Paulo saiu, ele sabia, eu estou saindo, mas tem pessoas capacitadas, preparadas para dar continuidade ao evangelho de Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então essa preparação nós temos que ter. Essa convicção de que as dificuldades de um plantio de igreja acontecem em determinado local, em determinada cidade, ou até mesmo país. Então, às vezes, quando nós vamos conversando com as pessoas que trabalham na área de missões, eu estava conversando com um rapaz esses dias, ele trabalha com missões transculturais. E ele disse que, lá no trabalho que eles têm, um grupo de pastores foi estar fazendo um trabalho de missões no sul da África, lá no sul da África. E veja bem, a falta de preparo do casal missionário que foi. Como era o costume lá daquela tribo, eles pregando o evangelho, as mulheres de lá dessa tribo, elas se vestiam da cintura para baixo. E da cintura para cima ficava tudo exposto. Então, quer dizer, era a cultura daquele lugar. Então eles tiveram que levar o evangelho nesse lugar. Mas o casal que foi não aguentou ficar muito tempo. Porque a esposa do pastor às vezes achou que não estavam muito preparados também. E eles então voltaram. Aí o pastor tem que enviar outro grupo de pessoas. Então o que acontece? Até para a gente poder levar o evangelho a outra cultura, a primeira coisa que nós temos que fazer é estudar a cultura do lugar, pesquisar, entrar, aquilo que o pastor disse. Às vezes você vai entrar num lugar para pregar, anunciar o evangelho, vai ter outras culturas, um paganismo, vai ter muitas outras religiões talvez envolvidas. E às vezes para poder entrar com o evangelho, a gente tem que ter um jogo de cintura, que a gente tem que aprender com Cristo, para a gente poder chegar lá. Exatamente, porque a preparação para a gente poder fazer missões evangelistas tem que ser muito anunciada nas igrejas. Verdade. Então, com o decorrer do tempo, nós vamos aprender. Isso tudo
é voltado às pessoas terem o interesse de querer aprender. E hoje as pessoas auto-se-intitulam pastores, missionários, evangelistas. E por isso que o evangelho, muitas das vezes, está denegrido por essas pessoas. As pessoas não querem mais ter líderes, elas querem liderar. As pessoas não querem mais aprender a palavra, elas querem pregar. Então, isso tudo causa um caos muito grande dentro do plantio da igreja. As igrejas, às vezes, ficam minguadas e não conseguem crescer por causa da desobediência. Então, para poder ser um grande evangelista, para poder fazer a obra de Deus, primeiro aqui no nosso estado, primeiro no nosso país, primeiro aqui no Brasil, para depois cumprir o chamado do Senhor lá fora, nós temos que ter a humildade e o reconhecimento que nós precisamos melhorar. Nós precisamos nos estruturar nos estudos, aprender as outras culturas. Porque se nós formos pregar em outros países, Claudelino, nós temos que estudar sobre esses países antes. E não chegar lá demonizando tudo, falar que tudo é obra do demônio que nós vamos ver lá. É verdade. Então nós temos que ter a sabedoria e o carisma também de pregar o evangelho. As pessoas hoje pregam o evangelho com muita arrogância. E nós não podemos, como servo de Deus, usar uma arrogância para poder ganhar almas. O grande plantador de uma igreja, o homem que planta uma igreja, ele tem que ter um carisma, ele tem que saber amar as pessoas, ele tem que ter comunhão com as pessoas, saber abraçar aqueles que chegam sofridos, para que, quem sabe, esses sofridos amanhã sejam os grandes líderes aqui na face da terra. Verdade. Meus amados, grande mesa, nós fizemos aqui uma mesa redonda, ou melhor, uma mesa quadrada, ou melhor, retangular ainda. Mas aqui estudamos um pouquinho da palavra de Deus, um assunto muito bacana que está em pauta, que é sobre plantar a igreja. Irmãos, Deus se alegra com a igreja quando ela semeia, quando a igreja prega o evangelho. Às vezes você, de repente, não pode ir evangelizar, mas pode abençoar alguém, ofertando, abençoando, capacitando alguém. Isso é muito importante. Então, meu amigo, se você tem vontade de aprender mais, tem vontade, Senhor, eu sinto no meu coração a chamada de fazer a obra de missões, fazer a obra do mídia do Senhor, evangelizar, meu irmão, deixa Deus trabalhar no seu coração e faça aquilo que Deus te chamou para fazer na face dessa terra. Amém, meus queridos? Pastor Maicon, foi um prazer. O pastor Maicon abriu as portas da casa dele para nos receber aqui, para nós falarmos do amor de Deus. Que Deus possa continuar abençoando o Senhor e a sua família, em nome de Jesus. Amém, eu agradeço aí, pela oportunidade de poder falar um pouco desse assunto, Em outras oportunidades estaremos aí novamente falando alguma coisa sobre a palavra de Deus, sobre o reino de Cristo. Então é de muita valia, de muita importância que os amados coloquem esse desejo de evangelizar, de fazer missões, mas que os amados também tenham no coração, não se esqueçam que vocês têm que ter um líder, uma pessoa para poder pastoreá-los, porque assim vocês vão longe. Viu o que o Claudelino falou? Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento no nosso ministério é Deus. O grande plantador de igrejas, ele tem que ter o chamado. Então, que nós possamos buscar em Deus um grande chamado para poder fazer a obra de Deus. E conforme eu disse, que nós possamos ganhar almas para o reino de Deus. Porque o grande plantador de igreja, ele tem no seu coração o propósito de ganhar almas e ensinar essas almas os trilhos da salvação. Amém. Então, eu já libero para a sua vida que você e a sua família possam ser frutos de um grande plantio de igreja e que a graça salvadora de Jesus seja sobre todos nós. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Irmão, se inscreva lá no nosso canal, vou deixar o link depois na descrição, assina lá, toca lá no sininho de notificações para você receber mais dos nossos conteúdos. Se inscreva, faça um comentário, independente daquilo que você acha, comenta lá pra gente melhorar o conteúdo aqui para vocês, tá certo? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.